Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai falar sobre federalismo fiscal, né? Quais são os objetivos, então, dessa aula? Né? Entender, né, o federalismo fiscal e analisar suas relações, por exemplo, com a reforma tributária, né? Um grande impacto aí na área tributária. Discutir sobre a necessidade da reforma tributária brasileira, né? E reconhecer o problema previdenciário que há também, né, no nosso país, né? Então, iniciando, né, antes de falar um pouco sobre federalismo fiscal, é importante a gente destacar a forma de Estado, o próprio federalismo, né? Então, a gente tem duas principais formas de Estado, né? Uma forma de Estado mais unitário, né? Digamos, muitas vezes, até centralizado, né? E a gente tem as sociedades de Estado. No Estado unitário, a gente tem estados do tipo puro, né, descentralizado, né, administrativamente, e descentralizado administrativamente e politicamente, né? A gente tem casos, né, de estados mais centralizados, como é, por exemplo, o caso da França, né, estados mais unitários, né, e sociedades a gente tem casos como Estados Unidos, Brasil, principalmente, né. Nas sociedades de Estado, a gente tem dois tipos, né, que são as federações, né, e as confederações. Qual a diferença entre as duas, né? As confederações, elas não têm um poder soberano, principalmente, né, e central, né, enquanto nas federações há um poder soberano ali dentro, né, por mais que haja uma certa autonomia dentro dos entes federados, mas há um poder único soberano. Em termos, né, das principais características da federação, então ela é um tipo de organização de Estado, né, que tem pelo menos duas esferas, né, a autonomia dessas entidades descentralizadas, seja política, seja administrativa, seja financeira, né, geralmente é uma organização que está expressa na Constituição, como é o caso do Brasil, né, por exemplo. Há uma repartição, né, nessa Carta Magna dizendo, né, as competências, né, de cada ente, né, e há uma participação descentralizada, né, tentando expressar a vontade nacional aí. Alguns itens importantes das federações também, né? Há essa indissolubilidade delas, né? Ok? Não há como dizer que vai separar das demais, né? A não ser que haja uma reforma, né, do tipo de forma de Estado, tá? Dentre outras, né? Especificamente, né? Questões principalmente, né? De soberania e de cidadania aí são destacados. Então, o federalismo ele é uma forma de governo, né, cujo ordenamento jurídico é definido pela distribuição de competências, né, política, econômico-administrativa, tá? Como é o caso do Brasil, né, em três níveis aí, União, né, Estado, Distrito Federal, municípios, né? E o federalismo fiscal é essa área, né, dentro do federalismo, especificamente, né, discutindo as competências tributárias, né, e as normas que conduzem ao desenvolvimento econômico desses entes, né, dentre as diversas regiões, né, como é o caso brasileiro. Então, o Brasil, principalmente, por se tratar de uma nação com grandes extensões territoriais, né, e questões como grandes distorções distributivas, né, então, é muito, no caso, pertinente discutir essa questão do federalismo fiscal, né, dados os diversos conflitos que há, né, principalmente de ordem política. Então, a teoria das finanças públicas, né, aplicadas aos sistemas fiscais, né, ele discute principalmente como esses bens devem ser ofertados, né, dado todas essas divergências que há dentro das regiões. Então, há várias teorias, né, há teorias, né, para quem quiser se aprofundar mais, autores como o próprio Tibu ou Wallace e Oates, né, discutem essas questões, que é o que a gente chama de questões, muitas vezes, de federalismo de primeiro grau, de segundo grau, né, qual o foco, né, a principal dificuldade teórica, né, o grande problema teórico do federalismo fiscal é essa definição de uma estrutura ótima para o setor público, né, dada as grandes responsabilidades e competências que os entes têm dentro da federação, né, mas há grandes divergências, principalmente em subconjuntos, principalmente geográficos, né, que há, e isso, né, automaticamente impacta nas tomadas de decisões, né, de um gestor público. Então, o problema ainda se torna mais complexo, né, na hora de prover, por exemplo, bens públicos, né? Então, um bem público para uma região específica pode não trazer os mesmos benefícios para outra, né? Mas estão dentro ali, né, da mesma federação. E aí os governos, né, devido a isso, intervêm principalmente em políticas redistributivas por meio, né, principalmente de transferências intergovernamentais, tentando amenizar essa existência, né, a presença dessas desigualdades aí
que tem entre as unidades da federação. E um ponto importante, né, dentro dessa discussão do federalismo, né, é a questão da reforma tributária, né? Um dos pontos que implica muito, né, é a questão tributária. Então, um artigo clássico aí do Fernando Rezende de 1995, né, é um artigo de 95, mas que ele é seminal nessa discussão de federalismo, né, e principalmente na questão tributária, né, ele cita que um dos grandes desafios, né, um dos grandes discussões dentro da questão federal, do federalismo fiscal é a questão tributária, né? Então, implementar uma reforma tributária no Brasil, né, na verdade, é necessário que concilie nesse máximo que há de descentralização e também, né, levando em conta essas grandes desigualdades que há, né, sociais e regionais. Então, ele aponta que são três desafios, né, o desafio do desequilíbrio, o desafio da eficiência e o desafio da responsabilidade. Desequilíbrio no sentido de que há muitas demandas, né, e a capacidade de atender elas muitas vezes não é suficiente, né, o que se torna um sério problema aí, né, entre o orçamento federal, né, uma necessária, uma recentralização de recursos ou não, né? Outra coisa é a eficiência, né, no consumo de recursos públicos, né, bem como o acompanhamento por parte da sociedade. Então, a sociedade ela tem tanto essa questão do viés da eficiência, como também da própria responsabilidade, né, de não incorrer em evasão ou sonegação fiscal e, ao mesmo tempo, também cobrar, né, um retorno pelo que se é pago, né, em termos de tributação. O Jean Biagi e a Ana Cláudia Allen, né, nessa obra de 2016, né, eles apontam a necessidade também de reduzir imposto de natureza cumulativo. Né? Esse seria um ponto central, segundo os autores, né, para a existência de uma reforma tributária. E aí, levando em conta também a composição que a gente tem, né, em termos, né, de federação. Né? Então, um dos pontos centrais, quando a gente discute hoje, inclusive, os projetos de lei que estão hoje no Congresso, eles discutem essa questão da natureza cumulativa dos impostos, né? Por quê? Né? Principalmente porque impacta, né, em termos de exportação e na competitividade de nossas empresas frente, né, às empresas que, no caso, vendem para pessoas do nosso país, ou seja, em termos de importação, né, que, na verdade, os exportadores ficam com um grau de desvantagem muito alto nesse sentido, né, porque para os estrangeiros não há nesse custo aqui, por exemplo, de um imposto cumulativo, como é o caso, por exemplo, do ICMS. Né? Então, os dois pontos centrais da reforma seriam alterar, né, a política de ICMS, né, ou extinguir o ICMS e criar um novo imposto, e eliminar essa cumulatividade que há muitas vezes, né, de pagar duplamente, na verdade, né, tanto ali na produção, muitas vezes, né, como depois ali, né, no bem final também. Então, a ideia, né, segundo Jean Piaget, que é defendido, é que haja uma unificação das várias legislações estaduais, até porque, em muitos casos, né, há muitas vezes migração também de empresas, né, que querem muitas vezes se instalar, né, e impactar ali a demanda agregada devido ter uma tributação menor em um estado, né. Então, isso vai muito no encontro às próprias teorias do federalismo fiscal, como já falei, os casos do Tibu, por exemplo. Então, no sentido, né, de buscar eliminar essa cumulatividade, né, o que é recomendável, né, é que sejam criados novos impostos. Duas opções, né, bem discutidas nas propostas de reforma tributária hoje no Brasil é a criação do índice de vendas e varejo, né, que incidiria apenas ali no bem ou serviço final já disponível, né, para o consumidor, ou um índice de valor adicionado, né, que levar em conta ali o que é adicionado naquele bem durante a sua produção e distribuição. Então, esses são os dois principais pontos. Outro ponto também preocupante, né, que envolve também, né, essas questões do federalismo entre os entes, né, da nossa federação, é a questão previdenciária. Né? Então, a previdência também é um tema sensível, porque tende a ser relacionado muitas vezes a questões mais emocionais, né, da pessoa que quer realmente chegar a uma certa idade, ter um descanso, né, mas que isso também tem grande impacto, né, nas questões, né, financeiras, né, e do setor público, né, especificamente. Então, hoje a gente tem alguns problemas no próprio regime geral da Previdência Social, que é o RGPS, né, por mais que a gente tenha tido já uma reforma mais recente, né, mas ainda há problemas quanto a isso, né, quanto a classes que conseguem manter alguns privilégios, né, lobbies corporativos com banco no próprio Congresso Nacional, né,
Muitas vezes o aumento das alíquotas, tanto pelo lado do trabalhador como pelo lado do produtor, do empregador, na verdade, né, quando essa alíquota aumenta muito, né, pode se tornar inviável, então pode gerar evasão fiscal, né, então as empresas preferem muitas vezes não pagar, incidir em multas, né, que depois podem ser renegociadas ou até não pagas, né, e também há problemas quanto à questão da queda, né, na relação entre quem contribui, né, e, e quem realmente recebe benefício, né, principalmente em termos do banco que a gente tem de pessoas inativas, né. Então essa queda, né, da relação entre contribuinte e beneficiário é causada por diversas questões, né, envelhecimento gradativo da população, né, redução do crescimento da população, né, das taxas de natalidade, causando aí com o tempo uma redução no número de contribuintes ativos e já automaticamente gerando aí um déficit, né, pelo setor previdenciário que impacta diretamente nas contas públicas, né. Além disso, né, há a questão também dos próprios inativos, alguns privilégios específicos, como a gente ainda tem até hoje, que são pensões, no caso, né, dos beneficiários do regime militar, que é um regime à parte também, tá? Então, tudo isso, né, justifica, né, sempre aí, na verdade, novos estudos, né, para um reequilíbrio, né, tanto no sentido, né, de equilíbrio para as contas públicas, então uma nova reforma de previdência social mais aprofundada, mas claro, também, né, no sentido de que a nossa Constituição prevê direitos sociais, a gente está atrelado à ideia de a existência de um estado de bem-estar social, então é importante também levar em conta, né, a questão, né, dos direitos dos trabalhadores. Então, por fim, né, nessa aula a gente discutiu as questões do federalismo, né, a gente tem uma forma de Estado, forma de governo ligada a uma federação, né, então é necessário realmente fazer esse alinhamento, né, entre os entes federados e as demandas que há em termos de gastos, né, então um dos pontos destacados aqui foi a importância de ter esse equilíbrio frente, né, a um alinhamento tributário com as demandas socioeconômicas e as divergências regionais que há no Brasil, né. Outro ponto é o sistema previdenciário brasileiro, né, que ainda há um desencontro aí entre os gastos gerados, né, e os fluxos produzidos, um decréscimo aí no nosso total de contribuintes, né, até gerado por fatores como longevidade, né, crescimentos demográficos específicos em algumas faixas etárias, né, em termos de inchaço do que a gente chama de pirâmide populacional ali no meio, né, da pirâmide, né, questão ainda que existem muitos privilégios de algumas classes e lobbies, né, dentro do Congresso, mas é necessário ainda realmente continuar com estudos específicos, né, para resolver esses problemas, né, que a gente chama de uma reforma previdenciária mais acurada, né, a fim de mitigar esses problemas existentes no nosso país, ok? Então, a gente finaliza essa aula aqui, eu agradeço a todos que assistiram, né, e até um próximo momento.